Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Você vai no supermercado e você compra uma planta que está em botões, como essa daqui, e você leva para sua casa e de repente você percebe que os botões caíram. E vem aquela preocupação: será que a minha planta está doente? Se você já passou por isso e você quer descobrir o porquê, continua no vídeo que hoje nós vamos falar sobre quais os problemas que podem fazer o botão da sua rosa do deserto cair. E muita gente fica triste, preocupada por esses motivos. Às vezes não sabe o que é, não sabe por que que a rosa do deserto aborta botões. Então hoje a gente vai conversar a respeito disso. Em primeiro lugar, o primeiro motivo, você comprou a rosa do deserto, levou para sua casa e o botão caiu, esse motivo é simplesmente porque a rosa do deserto não gosta de ser mudada de lugar. Provavelmente sua planta floriu, os botões delas se desenvolveram dentro do supermercado, naquele lugarzinho que elas estavam ali. Quando você retirou daquele lugar e levou para um lugar mais quente, um ambiente mais iluminado, a tua planta aborta botões. E isso serve para qualquer tipo de mudança. A planta estava na estufa, estava toda cheia de botões. Você comprou ela naquele ambiente, você levou para outro ambiente, ela tomou mais ar, refrescou ou mudou a temperatura, também a posição da planta. Isso faz com que a planta aborte botões, exceto se os botões estiverem muito bem formados, prestes a abrir. Botões como esse aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Botões como esse, ó, já caiu, tá vendo? Ó, já caiu. Esses botões assim são muito frágeis. No caso aqui, não foi mudança, porque eu acabei de tirar ela do lugar onde ela estava. Mas esse botão caiu, eu vou falar para vocês no decorrer do vídeo por que foi que esse botãozinho caiu. E esses aqui já estão mais fortes. Então, botões menores provavelmente vão abortar. Quando você comprar uma planta com botões, perceba se o botão está grande o suficiente, forte, para que você tenha a possibilidade daquele botão e aquela flor abrir. Se tiver botões pequenos como esse, provavelmente sua planta irá abortar. Elas não gostam de ser mudadas de lugar. Existe um outro motivo que faz com que os botões abortem. Vou falar sobre o excesso de água e água sobre as flores. Pessoal, a rosa do deserto não gosta de receber água nos botões e nas flores. Se você está molhando a planta e está molhando botões, esses botões têm grande probabilidade de pegar fungos e cair. Eles provavelmente vão cair. Ou quando não cai, eles queimam. Por que eles queimam? Porque quando você molha a tua flor e vem o sol e esquenta aquela água que está ali, ele vai queimar as pétalas da flor, porque aquela água vai aquecer e vai cozinhar. Então o botão vai cair ou o botão vai ficar com as pontas queimadas e você não sabe por quê. Foi porque você molhou o botão da rosa do deserto, não pode ser molhado. Outro motivo, um motivo muito recorrente, principalmente em regiões muito quentes, são as pragas. Vários tipos de pragas atacam o botão de rosa do deserto. Principalmente uma mosca que se chama mosca, a gente chama ela de mosca do botão floral. Essa mosca muito pequena, ela entra no botão da rosa do deserto e lá ela se procria. Ela bota os ovinhos lá dentro e lá ela se procria. E ela feito isso, o botão vai cair. Pode estar como esse, assim, grande. Ele não vai para frente, ele vai abortar e você não vai ter a flor que você quer. Essa mosca é uma das piores. Quando você tem no seu jardim, se você não conseguir controlar, você não terá flores se você não conseguir controlar esse inseto. Porque ele se alimenta da seiva e usa o botão da rosa do deserto como um berçário para ele procriar. Então, provavelmente se você vê botões tortos, um lado do botão está preto,
você está com essa praga no quintal. Então, você vai ter que usar inseticidas específicos para controlar essa praga. Em regiões frias, como é aqui no meu estado e aqui nas minhas flores, eu não tenho visto esse inseto. Eu acredito que ele seja um inseto de lugares quentes. Então, você que mora em lugares quentes, presta atenção se sua rosa do deserto não está sendo atacada por esse inseto. Existem outros insetos. Existe cochonilha, aquela cochonilha branca que fica assim nas folhas, no meio dos botãozinhos. Aquele inseto também destrói e suga a seiva das plantas. Se você tiver aquele bichinho branquinho que fica assim, tenta retirar ou passar inseticida. Outro motivo que eu já vou colocar junto com esse que eu estou falando, cuidado com inseticidas. Inseticidas químicos, produtos fortes, matam os insetos, mas também vai destruir o botão da rosa do deserto, vai destruir as folhas também, as folhas podem ficar queimadas, as folhas podem acabar vindo a amarelar. Então, pessoal, não é muito bom e agradável usar inseticidas fortes, exceto se não tem mais controle, não tem mais jeito, aí você não tem mais o que fazer, então você vai ter que matar o inseto, perder alguns botões e algumas folhas, porque o descontrole foi muito grande. Esses botões atacados por inseto, procure queimar, procure deixar em um lugar onde que esses insetos que estão ali dentro não venham a procriar e sair no ambiente e aumentar ainda mais a infestação. Ao retirar botões de rosa do deserto que estão furados, torto, danificado, tome todo cuidado para que os insetos que estão nele não se propaguem no ambiente. Outro motivo que os botões da rosa do deserto caem são drásticas mudanças de temperatura. A planta está quietinha ali naquele lugar, ela está cheia de botões, mas de repente o tempo vira. Daquele calor que estava fazendo, começa a fazer frio. Isso é o suficiente para ela começar a abortar os botões. A rosa do deserto, ela é nativa de um clima temperado, um clima que não tem drásticas mudanças de temperatura, de frio e calor. Então, a planta não gosta, não consegue suportar drásticas mudanças de temperatura. Outro motivo também que a rosa do deserto aborta o botão é a falta de nutrientes. Muitas vezes ela floriu, ela está com vários botões, só que ela não tem nutrientes suficientes para conseguir segurar e fazer com que esses botões venham a abrir e se tornar aquelas belíssimas flores que a gente gosta. Então, nesse caso, você tem que cuidar. Na época de floração, até antes de ela florir, você começa a usar um adubo que vai dar a essa planta tudo o que ela precisa. Ah, Vanessa, mas que adubo é esse? Pessoal, muitas pessoas falam de fósforo. O fósforo realmente ele ajuda com a rosa do deserto venha a florir. Só que ele não pode ser usado sozinho, porque existem inúmeros fatores que faz com que a rosa do deserto venha a dar aquelas flores bonitas e fortes e resistentes. Então, vamos simplificar, principalmente para as pessoas que não têm muito conhecimento e também nas dosagens certas de adubo. Pessoal, eu não estou fazendo propaganda, mas eu sempre usei nas minhas rosas do deserto, vou passar para vocês. Usa o Forte Rosa do Deserto. Ele tem frascos pequenos, não é um adubo caro, você pode conseguir esse adubo na sua cidade, numa casa agrícola. Você pode encontrar na internet também para comprar. Usa esse adubo conforme está escrito na embalagem. Você não terá problemas, porque esse adubo ele é completo. Os técnicos já colocaram nele todos os ingredientes necessários para que essa rosa do deserto venha a florir e ficar bonita. Então você não vai ter que dosar aqui o fósforo, dosar o potássio. Você não vai precisar ficar dosando todos os adubos que são necessários, porque precisa de boro, precisa do potássio, precisa de vários outros minerais, né? Para que isso num conjunto certo de dosagem venha dar à sua planta aquilo que ela precisa para ela
se desenvolver e florir, e você ter aquela felicidade de ver a sua planta florida. Então, use o Forte Rosa do Deserto ou outro adubo, aquelas composições similares ao Forte, possam dar à sua planta o que ela precisa. Então, isso vai ajudar bastante. Não exagere em adubo, coloque só o necessário, de acordo com a embalagem do fabricante. Essas dicas são essenciais para que você não tenha mais aborto de botões e as suas plantas venham a florir sempre, estar sempre com as folhas verdinhas e também o desenvolvimento do caudex das raízes, toda a estrutura da planta, que é o que nós gostamos, porque a rosa do deserto, ela é uma planta que ela não é só as flores, ela também tem folhas muito bonitas e também tem o caudex, que a gente sempre quer que ele cresça para que a gente tenha aquela planta dos sonhos, aquela planta que todo mundo quer chegar. Existem plantas que elas existem mais dificuldades de florir. Uma delas é a abridal. A abridal, para ela florir, você ter aquela carga floral que você gosta, aquele buquê mesmo de bridal, essa planta precisa ser uma planta grande, precisa ser uma planta com caudex bem desenvolvido, ela precisa ter um enxerto mais velho, o enxerto dela precisa já ter criado vários galhos, e essa planta precisa de nutrição direta para que ela consiga a desenvolver aquele buquê. A bridal é se você deixar cair água, vir o sol, ela vai queimar os botões. É uma planta que pode pegar fungos também, que pode destruir os botões. Então ela é uma planta que ela floresce sim, ela faz aquele buquê, mas ela precisa de estar muito bem nutrida, uma planta bem grande, bem forte, caudex bem forte, para você ter aquele resultado. Então, se você tem uma bridal que está em desenvolvimento, um enxerto pequeno, não fica triste. Alimente sua planta, coloca ela no sol. As rosas do deserto precisam de muito sol para florir. Não tenha medo de colocar só sol, exceto se o sol está muito quente, você proteja ela com sombrites para filtrar um pouco esse sol. Mas elas gostam de tomar quanto mais sol, melhor para a rosa do deserto. Então, a planta precisa estar viçosa, a planta precisa ter caudex grande, precisa ter um enxerto mais velho, para que você tenha o resultado que você quer ao cultivar a sua rosa do deserto bridal. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas que eu trouxe para vocês, e eu tenho certeza que você não vai mais errar e nem vai mais se desesperar quando você vê a sua planta abortando os botões. E se por acaso ela abortar, você vai fazer todos esses cuidados e pode ter certeza que a próxima floração você terá conseguido eliminar esse problema. Um abraço a todos vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!